Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós hoje estamos aqui, irmãos, para falarmos do plano de salvação, para falarmos do amor de Yahshua por nós e o quão poderoso é o plano da salvação, a capacidade de alcançar a ovelha que se achava perdida. Esse é um plano, irmãos, fantástico. E nós hoje vamos falar aqui de coisas grandes e ocultas, irmãos. No livro de Irmial 33:3 diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E neste caso, irmãos, o que nós vamos falar aqui hoje a respeito do plano da salvação, da capacidade do braço de Yahweh de nos buscar aonde quer que estejamos. Não tem lugar no universo que o braço dele não possa ir para nos salvar. Não tem lugar nem no universo e nem no multiverso em que o braço de Yahweh não possa ir a fim de nos salvar. E nós hoje, irmãos, vamos falar a respeito de Judas. Judas era mesmo filho da perdição no contexto eterno ou era filho da perdição no contexto transitório? Porque, irmãos, uma coisa é ser filho da eterna perdição, como é a besta, o anti-Machia, ele é o filho da eterna perdição. Não é uma perdição transitória, como a nossa, por exemplo. Acabei aqui colocando o pé aqui e empurrando a câmera mais para trás sem querer, mas vai ficar aí mesmo, porque eu não sei qual é o propósito. Não, mas eu fiquei longe. Deixa eu trazer para cá, irmãos, a câmera para cá mais um pouco, para perto. Porque meu pé aqui que foi em cima dela, irmão. Aqui vocês estão vendo onde eu congregava, lá naquela parte de lá, onde eu fazia culto e por aí vai. Então, irmãos, nós temos que entender a expressão filho da perdição e o contexto dessa expressão. Por exemplo, quando o pecado entrou no mundo, todos nós, o joio já é perdido mesmo. Não houve um momento em que o joio esteve salvo. O joio já nasce perdido. Mas os filhos de Yahweh, quando caminhava nos passos do joio, ele estava também caminhando para uma perdição, embora ela não fosse possível, porque Yahweh iria intervir no curso da história, como ele interveio lá com aquele sacrifício lá no Éden. Ali foi a intervenção de Yahweh, sacrificando aquela ovelha para produzir pele para Adão, para Adão e também para Eva. E ali então Yahweh mudou o curso da história. Toda a raça caminhava para uma perdição eterna. Porém, Yahweh tem responsabilidade com a sua planta, a planta que ele plantou. Qual foi a planta que ele plantou? A cevada, melhor, o linho foi o primeiro de todos. O linho representa Yahshua, a cevada representa a noiva que estará casando com Yahshua no Chamaim. E o trigo representa a noiva que irá casar com Yahshua aqui, quando, por ocasião da descida da Yahshua celestial, descer e pairar sobre as nuvens, então acontecerá o casamento também do trigo. E nós aqui não estamos para falar de plantação, irmãos. Nós estamos aqui para falar do grande amor de Yahweh e como ele é grande e como ele é potente, como ele é capaz de nos alcançar. E nós, irmãos, sem mais delongas, eu quero abrir com vocês as Escrituras Sagradas, porque nós vamos falar aqui de coisas grandes, irmãos. Aqui nós não vamos falar de coisinhas, não, vamos falar de coisas grandes. E tem que ter casca para poder entender o que nós vamos falar aqui.
Muitos vão escandalizar e eu sei disso, mas eu não estou preocupado com quem vai se escandalizar ou não. Eu estou preocupado de trazer a mensagem e de revelar as coisas grandes e ocultas que Iau agora está trazendo para nós. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração ao Criador, a Iau. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Irmãos, nós estamos entendendo aqui que nessa escolha, quem fez a escolha foi Yauxa. Yauxa escolheu 12 apóstolos e no meio deles estava Judas, o que iria trair. O que era, vamos dizer assim, no contexto da traição, era uma espécie de demônio. Porém, não era um demônio de natureza integral, porque os demônios de natureza integral, eles são da linhagem dos anjos. Nenhum ser humano, mesmo o joio que é filho de Satã, ele não tem a natureza integral angelical, como Judas também não tinha. Embora ele foi chamado de um demônio, mas ele não tinha a natureza integral de anjo, de um demônio, literal. Como Pedro, naquelas confissões, naquelas repreensões, Yauxa disse para ele: para trás de mim, Satanás. Yauxa estava falando com Pedro. Era com Pedro que Yauxa estava falando. Mas por detrás de Pedro existia Satanás naquela fala. Então nós temos que atentar, irmãos, que não só Judas foi reconhecido como um demônio, mas como também o próprio Pedro. E dentro da conjuntura profética, dentro do panorama de vida no tempo de Yauxa, em que ele aqui andou nesta terra, 2 apóstolos foram chamados de demônio, foram chamados de Satanás. Mas não eram demônios em si mesmo, porque eles eram ser humano. O demônio em si mesmo, integral, são os anjos caídos. Eles são demônios no mais completo sentido da palavra. Mas Pedro e Judas, eles apenas se deixaram usar. Não se deixaram usar, não é nem isso, não é nem essa a pronúncia. Satanás tomou posse das palavras de Pedro, que era contrária à vontade do Pai, por isso Yauxa chamou para trás de mim, Satanás. Em relação a Judas, Yauxa disse que um de vocês é um demônio, porque ele sabia quem é que iria traí-lo. E é só nesse aspecto, irmãos, que quando se refere uma pessoa usando esse título de demônio, quando Yauxa rotula uma pessoa nessa natureza, isso não significa que aquela pessoa é um demônio, uma vez que aquela pessoa é um ser humano, ela nunca foi anjo. Demônios em si, de maneira integral, são os anjos caídos. Os anjos caídos, eles são demônios, mas os homens não. Os homens podem até figurar nessa categoria de demônios quando eles estão a serviço do demônio. Naquela repreensão de Pedro, não, mestre, não vai acontecer isso. Ele estava fazendo a obra do demônio. Quando ele estava dizendo que não ia se cumprir a palavra do mestre, ele estava falando aquilo que o demônio queria que ele falasse. Mesma coisa Judas. Quando Judas foi trair, ele não estava fazendo a obra de Iau, não estava fazendo a obra de Yauxa, ele estava fazendo a obra do diabo. Por isso ele foi chamado de um demônio. Não que ele era demônios em si mesmo. E nós já vamos estudar essas coisas, mas nós vamos entender. Você já viu Yauxa chamar algum demônio de amigo?
Você já viu, irmãos, Yahshua chamar algum demônio de amigo? Não. Mas Yahshua se referindo a Judas Iscariotes, vamos ver o que o texto de Matitial, que é o livro de Mateus, 26, 49 e 50. 26, Matitial, 26, 49 e 50. Vinte e seis, 49, 50. E logo aproximando-se dele, logo se aproximando de Yahshua, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Yahshua, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Yahshua e o prenderam. Irmãos, observa que Yahshua se refere a Judas como amigo. E logo aproximando-se de Yahshua, disse: Eu te saúdo. Quem está falando aqui agora é Judas. Eu te saúdo, Rabi. E beijou. E Yahshua, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Yahshua e o prenderam. Observe, irmãos, que Yahshua se refere a Judas como uma pessoa amiga. Yahshua nunca se referiu a um demônio como um amigo, mas aqui, adiante de Judas, ele chama Judas de amigo. Amigo. Em outros lugares, vai dizer: amigo, trai o filho do homem com um beijo. Então ele se refere a Judas como amigo, e não deveria ser diferente, irmãos. Judas foi escolhido por ele. E agora, o que fazer com a expressão filho da perdição? Como entender que Yahshua escolhe uma pessoa para se perder eternamente? E nós vamos entender, irmãos, que filho da perdição não é uma perdição eterna. Filho da perdição era para um propósito de cumprir-se as Escrituras. Ele não é filho da perdição, e nós vamos entender isso. E nós vamos entender por que Yahshua desceu ao Hades, ao inferno. Ele não desceu ao inferno, irmãos, para passear por lá, não. Para ser atormentado, nada disso. Ele desceu ao inferno, e nós vamos descobrir por quê no transcorrer dessa mensagem. Então, Yahshua, irmãos, quando se refere a Judas, e quando a Bíblia se refere filho da perdição, não é com a mesma referência de que fala do filho da perdição falando da besta. Lembra? Ele na oração: ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora, de que tipo de perdição Judas foi feito filho? O que ele perdeu quando ele foi se enforcar? E a pergunta que eu faço, irmãos: Judas se enforcou? Daqui a pouco nós vamos mostrar o que aconteceu. Ele saiu com esse propósito, e nós vamos entender também por que ele saiu com esse propósito de se enforcar. E para que nós possamos entender essas coisas, eu vou convidar agora, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24. Aqui, irmão, nós estamos falando de uma lei. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se nós formos continuar lendo, nós vamos chegar pé por pé, mão por mão, vida por vida. Então, Judas, irmãos, ele entendia essa lei. Ele entendia a lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, queimadura por queimadura, vida por vida. Quando ele traiu o sangue inocente, ele foi imediatamente cumprir essa lei.
E olha que essa lei ainda estava em vigor. E Alcha ainda não tinha sido morto no madeiro e ainda não tinha ressuscitado. Para que uma nova lei entre em vigor, a lei do favor imerecido, e Alcha tinha que morrer. Só que Judas não entendeu como Pedro entendeu. Por que Pedro entendeu da forma que Pedro entendeu? Pedro ainda tinha, irmãos, lugar no apostolado, porque ele já entendia a lei do favor imerecido. Judas ainda não entendia a lei do favor imerecido, portanto ele foi cumprir a lei da qual ele tinha entendimento. E qual era a lei que ele tinha entendimento? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Quando ele viu que traiu o sangue inocente, ele foi cumprir essa lei. Ele traiu o sangue inocente, ele não se achou digno de viver. Ele não se achou digno de respirar nessa terra. Então ele foi cumprir a lei que o próprio Al estabeleceu. Porque a lei do olho por olho, dente por dente, irmãos, vida por vida, não foi estabelecida por Marcha. Não foi uma lei que nasceu no coração de Marcha. Foi uma lei que veio de Al para aquele povo naquela estrutura de tempo, naquele contexto de tempo em que a raça humana vivia. Então, era natural de ter as exigências daquela lei daquela forma. Até porque eles não conheciam a lei do favor imerecido. A lei do favor imerecido veio por meio de Alcha. A lei do olho por olho, dente por dente, veio por meio de Marcha, veio por meio de Moisés. Então Judas, ele tinha conhecimento dessa lei e tinha um contexto por detrás disso, irmãos. E evidentemente, Al sabe todas as coisas, não deixou que a escama caísse dos olhos de Judas para que ele entendesse a lei do favor imerecido. Por isso ele foi lá e cumpriu a lei do olho por olho, dente por dente, vida por vida. Ele foi lá para cumprir essa lei. E andou de acordo com essa lei. E é igual hoje em dia, irmãos. A lei do arrebatamento, que a cevada entende perfeitamente, é bênção, é alegria, é livramento para a cevada. Mas para o trigo vai ser sofrimento, porque a escama dos olhos do trigo só vai cair na grande tribulação. Eu estou dando essa palhinha aqui, dentro desse tema, para mostrar como é que são as coisas. Para Pedro entendia a lei do favor imerecido, a lei dos méritos de Alcha. Pedro entendia, Judas não. Por isso ele foi pagar o preço, olho por olho, dente por dente. Quando ele viu que traiu o sangue inocente, ele não se achou digno de viver. E foi, irmãos, a caminho do suicídio, a caminho de se enforcar. Mas a pergunta é, ele chegou a se enforcar, irmãos? Vamos ler o que diz agora em Atos 1,18. Bora ver mesmo se Judas chegou a se enforcar? O sistema diz aí que ele se enforcou, mas não é isso que as escrituras afirmam para nós. Atos 1,18. Atos 1,18. Está aqui, irmãos. Eu quero Atos 1,18. Aí está. Bom, é isso aí mesmo. Está aqui. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui está falando de Judas, irmãos. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. A pergunta que eu faço aqui, irmãos, é a seguinte: alguém que se enforca tem condições de se rebentar pelo meio? Alguém foi lá se enforcar? Tem condições, irmão, de se arrebentar pelo meio? Alguém que foi se enforcar? Evidentemente que não, irmãos.
ele quando foi se enforcar, certamente, no caminho para ele colocar em prática o entendimento que ele tinha de olho por olho, dente por dente, vida por vida, ele não chegou a se enforcar, irmãos. Ele escorregou, né? Precipitar aí, se for procurar o significado da palavra, tem vários significados, escorregar, cair. Então eu acredito que quando ele foi para o caminho para se enforcar, ele escorregou, irmãos. E certamente a corda seria lançada em um penhasco, de repentemente numa árvore à beira de um penhasco, aonde ele iria colocar a corda num galho, subir nessa árvore. Oi, eu estou gravando, amor. Depois eu falo contigo. Então, irmãos, vocês veem que dentro do contexto de Judas, ele procurou se enforcar, mas não chegou a se enforcar. Porque quem se enforca, irmãos, não pode ser cortado no meio, não pode ter suas entranhas derramadas. Como que vai ter uma entranha derramada se a corda está aqui no pescoço? A não ser se ele pegou um bisturi, rasgou o corpo dele daqui para cima e foi lá se enforcar. Aí depois, com o peso do corpo, aquela sutura pode ter rompido e isso não cai, não bate. Isso não bate. Isso não tem condição de bater. Isso não tem condição de bater. Isso não pode acontecer. Essa que é a realidade dos fatos. Essa que é a realidade dos fatos. E nós precisamos entender essas coisas. Precisamos entender isso aí. Então, o texto mostra que ele se precipitou e as entranhas dele se abriram. Ele foi partido no meio. Uma queda de um penhasco, irmãos, pode acontecer exatamente isso. Porque num penhasco, quantas pedras pontiagudas existem em um penhasco? Que pode cortar uma pessoa no meio. Dependendo da queda, como que vai acontecer a queda. Então ali Judas não conseguiu se enforcar. E tudo é providência de Ial, irmão. Ial está sempre no comando de tudo. E nós temos que entender toda essa estrutura. Temos que entender tudo isso, irmãos, porque se nós não entendermos isso, como é que nós vamos ter segurança no amor de Yahshua? A segurança que o amor de Yahshua proporciona, irmãos, ela é tremenda quando a gente sabe dessas coisas grandes, ocultas, que o sistema sequer fala delas. Irmãos, lembra que em Al-Shalaim tem 12 portas, em Al-Shalaim celestial, tem 12 portas, escrito nela o nome dos 12 apóstolos? Tem 12 portas lá, irmão, escrito o nome com os 12 apóstolos. Tem também alguma coisa que também faz referência às 12 tribos. E eu falo para vocês, irmãos, se tem na Al-Shalaim celestial escrituras que fazem referência a 12 apóstolos e 12 tribos, pergunto para você, por que a tribo de Ruben vacilou? A tribo de Ruben também vacilou, irmãos. Ruben subiu na cama do pai dele. E Yahshua tirou o nome de Ruben dessas 12 tribos, irmão? Ruben foi apagado dessas 12 tribos? Não, irmãos. A tribo de Ruben ainda existe. Vai estar configurada na Al-Shalaim celestial, como também o nome dos 12 apóstolos estarão configurados nas 12 portas. Essa aqui é a grande realidade dos fatos, irmãos. E lá não vai estar o nome de Matias, embora ele no apostolado de Judas, ele tomou lugar. No apostolado. Que apostolado foi esse que Matias tomou lugar? No apostolado em relação à obra que deveria ainda ser feita. Que Judas, ao ir se enforcar, ele lançou mão desse apostolado. Mas o nome dos 12 apóstolos de Yahshua,
eles estarão lá. E Alcha não é desse que escreve o nome de alguém no livro da vida para depois riscar, irmãos. E Alcha, Ial é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não vai botar o teu nome para depois ele riscar. Se ele bota o teu nome para depois ele riscar, aí ele está dizendo que ele não sabe todas as coisas. Ele botou o teu nome sabendo que depois o nome ia ser riscado. Não, que eu já acertei lá. Obrigado. A minha esposa falando aqui comigo. É fantástico, irmãos. É maravilhoso quando a gente aprende essas coisas. Agora, você acha que Ialcha desceu ao inferno para passear por lá, irmãos? É isso mesmo? Ele foi ao inferno para passear por lá ou ele tinha uma missão para fazer? Vamos aqui dar uma olhada. Presta atenção, irmãos. Efésios 4, 8 a 10. Efésios 4, 8 aos 10. Diz para nós o seguinte, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, irmãos, Ialcha, imediatamente, quando ele morre, ele vai agora no Hades, vai trazer ali, irmãos, notícia de que ele venceu a morte. Ele não foi no Hades para pregar evangelho para ninguém, irmãos. Ele não foi no Hades para pregar evangelho para ninguém. Mas uma coisa é certa, ele foi atrás de uma ovelha que o conhecia, não tanto quanto Pedro e os demais apóstolos, mas conhecia dentro do contexto daquilo que lhe foi permitido conhecer. Se Judas Iscariote tivesse entendido o favor imerecido de Alcha, ele teria feito o que Pedro fez. Mas ele entendia apenas a lei do olho por olho, dente por dente, e cumpriu essa lei. Ele traiu o sangue inocente, ou seja, tirou a vida do sangue inocente de Alcha e foi pagar com a vida dele. Mas nem mesmo chegou a se enforcar. Ele escorregou e precipitou-se, se arrebentou no meio. Portanto, ele não chegou a se enforcar. Quem se enforca não se arrebenta no meio. E agora Ialcha chega para ele e diz, agora, irmãos, é uma questão de emunar. Não é uma questão agora de textos bíblicos, é uma questão de emunar. Se crê que esse amigo que vos fala da parte de Ial, da parte de Alcha, fareis bem em crer, porque eu não falo de mim mesmo, falo daquele que me enviou, daquele que me colocou aqui nesse mundo para esse fim, para esse propósito. E Alcha, quando morre, provou que de fato ele tinha Judas Iscariote como um amigo. O amigo se preocupa com o outro. E aqui, irmãos, posso dar uma palhinha do por que eu entendo o irmão arqueiro. Porque eu acredito que ele também me tem como um amigo. E ele se preocupa comigo. Eu também me preocupo com ele, irmão. Por isso eu o tolero. Por isso eu não maldigo nada. Tenho amor com ele
como ele também tem comigo. E eu sinto que às vezes o nosso irmão arqueiro, ele chega a pisar em ovos para falar das coisas que ele fala comigo, porque ele fica com medo, com receio de me trazer tristeza, de me machucar, colocando a posição dele, da maneira que ele crê nas coisas. Então eu tenho isso como uma amizade. Por isso também eu entendo por que Yahshua pede que nós tenhamos amor um para com o outro, que suportemos as cargas uns dos outros. E as cargas, irmãos, uns dos outros, não é um peso. Não é um peso que você tem que pegar nas tuas costas. Por exemplo, eu e o arqueiro, em relação ao arrebatamento, nós temos divergência. Então eu tenho que segurar, suportar essa divergência com amor, com compaixão, porque é isso que Yahweh espera de nós. Eu espero que ele também suporte, que ele também aceite, pelo menos, no respeito. Não aceitar de seguir aquilo que eu ensino aqui de um modo forçado, não. Que ele respeite, como eu também o respeito. E é isso. Então Yahshua provou que Judas era amigo dele, que ele tem Judas como um amigo. E não é como um amigo da onça, não, irmãos. Como um amigo mesmo ali. Então Yahshua, imediatamente, irmãos, quando ele desce no Hade, porque ele traiu o sangue inocente, ele pagou o preço da vida por vida. Mas ao não ter entendido o que Pedro entendeu, não seria justo agora Yahshua deixar ele lá no Hade, num lugar de tormento? Não seria justo, irmãos, se Yahshua podia trazer agora essa revelação para ele. Meu amigo, eu vim aqui para te tirar desse tormento. Eu vim aqui para te tirar desse tormento e mostrar que eu tenho a chave da vida e da morte. E morte, irmãos, num contexto espiritual, não é deixar de viver, não é deixar de existir. Morte, num contexto espiritual, é a ausência de Yahweh. E no Hade, irmãos, Yahweh não se faz presente, embora ele seja onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem poder para restringir a presença dele daquele lugar. Yahweh não se faz presente lá no Hade, porque ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então, as pessoas que estão sofrendo no Hade, que são filhas do demônio, Yahweh não tem responsabilidade com elas. E por isso ele tira a presença dele desse lugar. Mas, em relação a Judas, Yahshua chegou lá e disse: Pedro também me traiu. Pedro me negou 3 vezes. Só que ele entendeu a lei do favor imerecido e continuou com o apostolado dele. E você não entendeu, porque não era para entender mesmo. Porque existia profecia a teu respeito e você tinha que ser o filho da perdição. Mas o que Judas perdeu? O apostolado dele na terra, não a posição de apóstolo no céu, porque no Chamaim, porque foi escolhido por Yahshua, irmãos. Então a perdição de Judas não era eterna, era transitória, como a nossa própria perdição. Quando Adão e Eva pecaram, nós estávamos todos caminhando por mesmo caminho de perdição, que o joio já nasce perdido. O joio já nasce perdido. Mas nós, na transgressão de Eva, nós estávamos caminhando para o mesmo destino do joio. Mas Yahshua tem responsabilidade com a cevada e com o trigo, porque foi a planta que Yahweh plantou. Linho, cevada e trigo. Yahweh tem responsabilidade com essas 3 plantas. Não tem responsabilidade com o joio. Por que eu estou botando aqui o joio caído? Não estou levantando aqui, ó, o dedo para se relacionar ao joio. Estou mostrando o joio aqui como caído, porque ele é semente que já nasce perdida. Entendeu? Então, Yahshua tinha que ir lá falar essas coisas para Judas.
aqui, meu amigo, aqui estou eu. E agora, para provar que eu venci a morte, meu Pai vai nos tirar daqui. Evidentemente, eu ainda tenho uma missão para fazer na terra. Eu vou sair daqui e vou voltar para a terra. Mas você vai sair daqui e vai aguardar lá no paraíso. E essas coisas, irmãos, é de quem tem relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com Yahweh, com Yahusha. Lembra na promessa? Ele diz assim, ó, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é cear com Yahusha? É exatamente, irmão, se alimentar do alimento espiritual, das coisas que não estão reveladas nas Escrituras, porque o maná escondido que Yahusha prometeu a dar àqueles que nele confiam, aqueles que nele têm fitos os seus olhos, que confiam plenamente, que têm emuná pleno nele, ele disse que daria do maná escondido. Essas coisas que eu estou dando a vocês agora aqui nesse canal, irmãos, é parte do maná escondido. Ainda tem muito maná escondido para ser revelado para esse amigo que vos fala e para vocês também. Então, Judas, quando se refere a ele como filho da perdição, não é a mesma referência com a besta, porque a besta, irmãos, ela sobe do abismo. O abismo é o Hades. E quem está lá, no Hades, César Nero. César Nero, irmãos, ele é a escultura, a figura exata de Satã. Se souber da atrocidade que César Nero já fez, você vai ver que ele não fica nada inferior a Satã. Por isso a besta sobe do abismo. E por isso é chamado filho da perdição. E aí, perdição eterna. Não é uma perdição, irmãos, passageira ou uma perdição transitória. Porque agora mesmo as pessoas que estão lá no prostíbulo, elas são conhecidas como quem? Como filhas da perdição. As pessoas que estão lá no prostíbulo agora, elas estão num lugar, num antro de perdição. Mas é uma perdição eterna? Não. Porque do momento que elas virem a conhecer a Yahusha, o contexto de perdição eterna não cabe para essas pessoas. Entende? Então é isso. Nós precisamos entender essas coisas. E Yahusha não foi lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar a vocês. E Yahusha não foi lá, irmãos, pregar evangelho lá no inferno, não. E Yahusha foi lá, irmãos, para mostrar que a morte não poderia detê-lo. O Hades não poderia detê-lo. E foi lá também, irmãos, certamente para tirar Judas Iscariote de lá. Porque Yahusha tinha Judas na conta de amigo. Não era na conta de um traidor da categoria de Satã, não, irmãos. Porque Judas cumpriu a lei do olho por olho, dente por dente e vida por vida. Se ele tivesse o entendimento do favor imerecido de Yahusha, ele teria feito igual o Pedro. Mas ele foi filho da perdição no contexto que não continuou o ministério dele na terra. Foi cessado pela a interpretação que ele teve de pagar com a vida a traição na morte de Yahusha. E nós temos que ver essas coisas, irmãos, e entender e perguntar a nós mesmos, até que ponto nós teríamos a coragem que Judas teve, de entender que traiu o sangue inocente e foi pagar com a própria vida a traição desse sangue. Porque o olho por olho, dente por dente ainda estava em vigor, irmão. Vida por vida ainda estava em vigor. E Yahusha ainda não tinha morrido para invalidar o Velho Testamento. Yahusha ainda não tinha morrido. Pergunto a você, quantos de nós teríamos essa coragem que Judas teve? De interpretar a lei dessa forma e cumpri-la
porque é exatamente isso que a lei do olho por olho, dente por dente, vida por vida ensina para nós. Mas pela bondade de Al, nós hoje não estamos mais nessa plataforma de olho por olho, do dente por dente, do vida por vida. Nós estamos na plataforma do amor imerecido de Yahshua, do amor imerecido de Yahweh, o perdão imerecido de Yahshua. E, irmãos, entendermos essas coisas, nós entendemos que nem mesmo as profundezas do Hades pode segurar alguém que Yahweh tem um propósito de manter comunhão, de manter-se perto. Nem a morte, nem a largura, nem a altura, nem a profundidade tem o poder de nos separar do amor de Yahweh que está em Yahshua Mashiach. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E nós precisamos entender essas coisas. Tem muitas coisas, muito maná escondido que Yahshua quer dividir conosco. Ele há de dividir, irmãos. Se for através desse amigo que vos fala, assim seja. Se for através de outro servo, de outro profeta, de outro educador, porque, como nós lemos, ele deu dons aos homens. Dom de ensinar, dom de profetizar, dom de curar, vários dons. E Yahshua, irmãos, ele é fantástico. Ele é a expressão exata do Pai. A expressão exata do Pai. E ele nos conduz, irmãos, a adorarmos o Pai, porque ele mostra o amor do Pai para conosco. E o apóstolo Shaul, ele está certo quando ele fala que nem a altura, nem a largura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Yahweh que está em Yahshua Mashiach. E Yahshua Mashiach, irmãos, ele desceu ao Hades para tomar a chave da morte das garras de Satã. Porque, irmãos, a morte não pôde detê-lo. Ele não foi lá para pregar evangelho para ninguém. Ele foi lá cumprir o papel das 99. As 99, se uma desgarra. E no caso ali, irmãos, Judas desgarrou do apostolado dele. Não porque ele era covarde. Ele foi muito corajoso, irmão, fazer o que ele fez. Ele desgarrou, irmão, porque a ele não foi dado o compreender o favor imerecido de Yahweh em Yahshua Mashiach, mas porque ele tinha um propósito a cumprir. As escrituras falavam dele como fazendo o que ele fez. Ele tinha que fazer tudo o que ele fez, irmãos, para que se cumprisse as escrituras. Agora eu falo para vocês, irmãos, as escrituras, ela tem muita importância, porque é a palavra de Yahweh. Mas eu vou perguntar a você, Yahweh, irmãos, ama mais a palavra dele do que um de nós? Yahweh não deu Yahshua para morrer pela palavra, irmãos. Yahweh deu Yahshua para morrer por nós que transgredimos a palavra. A palavra de Yahweh, irmão, não precisa de um salvador, porque a palavra de Yahweh é verdadeira, a palavra de Yahweh é justa, a palavra de Yahweh ilumina os olhos e dá sabedoria aos humildes. E ela é mais desejável do que o ouro, mais desejável do que muito ouro depurado. E são elas mesmas que testificam do caráter de Yahweh, de Yahshua. Judas passou pelo que passou, porque tinha que cumprir a palavra de Yahweh. Mas ele não é chamado filho da eterna perdição. Ele não é chamado filho da eterna perdição, não, irmãos. Como você pode entender que
o diabo e seus anjos, e evidentemente os filhos dele, o inferno é preparado para eles, para o diabo e seus anjos, e evidentemente para os filhos deles, os vasos de desonra. Judas, irmãos, teve um papel a se cumprir. Por isso, o próprio Yahshua disse que quem fez o que fez Judas era melhor não ter nascido, porque passou, irmãos, por uma depressão terrível. Judas passou por uma depressão que você não queira imaginar. Ninguém nessa terra passou pela depressão que Judas passou. Ninguém passou por essa depressão. Por isso Yahshua disse que era melhor não ter nascido nesse aspecto. Mas Yahweh dos exércitos, irmãos, ele tem planos, ele tem coisas grandes e ocultas para nos revelar. Quando foi, irmãos, que Satã obedeceu um propósito de Yahweh no contexto da palavra dele? Quando foi, irmãos, que Satã, os anjos caídos, obedeceram algum propósito da palavra de Yahweh? Nunca. E Judas, irmãos, nós vimos que ele foi cumprir a lei do olho por olho, do dente por dente, de vida por vida. E ele cumpriu essa lei quando ele foi se enforcar. Porém, Yahweh não permitiu que ele se enforcasse. Fez com que ele acidentalmente escorregasse e tivesse todas as suas entranhas derramadas, fosse partido no meio. Eu acredito que devia ser um penhasco muito alto, a ponto dele cair lá embaixo e se partir no meio. Então, irmãos, ainda assim, Judas, ele tem melhor destino do que qualquer demônio, do que qualquer joio. Porque depois de ter passado por tudo que ele passou, com certeza, Yahshua, quando foi no inferno, ele não foi lá, irmãos, para passear. Ele foi lá para cumprir uma missão. Ele foi lá porque, pessoalmente, acredito eu, dentro de um contexto escriturístico, dentro de um contexto das escrituras sagradas, eu nunca vi Yahshua chamar demônio de amigo. Demônio na categoria de anjo caído, nunca vi Yahshua chamar. Mas ele chamou Judas de amigo. Amigo, tu me trai com um beijo? E o amigo, irmão, não deixa o outro perecer. Uma coisa é filho da eterna perdição e outra coisa é filho da perdição, igual nós mesmos estávamos, no contexto de perdidos. E quando Yahshua nos encontrou, quando respondemos positivamente os apelos de Yahshua, o que aconteceu para nós conosco? De perdidos passamos a ser salvos. De perdidos passamos a ser salvos. Então, o filho da perdição, essa expressão, irmãos, não significa filho da perdição eterna. Não significa filho da perdição como se colocam para Satanás, os seus anjos e os vasos de ira. A expressão filho da eterna perdição se aplica a Satanás e seus anjos e também aos vasos de iras, que são o joio, que são filhos de Satã. Mas não se aplica a nenhum filho de Yahweh. Nenhum filho de Yahweh vai se perder, irmãos. Nenhum filho de Yahweh vai se perder. E Yahshua não escolheu os 12 para ser derrotado em um. Porque aonde as pessoas pensam que Judas é filho da eterna perdição, é aonde há o equívoco. Judas é conhecido como aquele que havia de perder-se, filho da perdição no sentido de perder tudo que ele tinha no apostolado dele aqui na terra. E ele perdeu quando morreu.
Ele não tinha mais lugar ali, ele estava agora em outro lugar. E qual lugar que ele se achava? Lá no Hades, irmãos. Não era no paraíso, não. E Alcha foi para lá exatamente com esse propósito, de socorrer o seu amigo. Porque Judas era amigo de Alcha, irmãos, e Alcha tinha ele como amigo. E não pense você, irmãos, que alguém vai amar mais Alcha do que Judas. Porque eu vou falar uma coisa para você. A quem muito se perdoa, muito ama. Essa que é a realidade, irmãos. Eu acredito agora aqui, eu estou colocando um parecer. Quando Alcha apareceu lá no Hades, quando ele viu Judas lá, e Judas viu ele, e ele chegou diante de Judas, com o mesmo olhar que ele olhou para Pedro, quando Pedro negou 3 vezes. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi nu de madeiro, morrendo ali por mim. Ah, meu irmão, quando Alcha olhou para Pedro, logo a terceira renúncia, quando Alcha olhou para Pedro, quando ele o negou pela terceira vez, ele olhou com um olhar de mansidão, um olhar de perdão, um olhar de amor eterno. Com amor eterno te amei, com amor eterno te remi. Pedro entendeu quem ele era e quem é Alcha, e saiu dali amargurado, arrependido amargamente. Chorou amargamente e encontrou perdão, irmãos. Eu agora fico imaginando. E Alcha agora diante de Pedro, diante de Judas, no Hades, com aquele olhar de amor, com aquele olhar de mansidão, levando esperança, levando alento para aquele que o traiu. Que prova maior de amor do que essa, irmãos? Que prova maior de amor do que essa? Eu vejo uma história linda de amor no perdão de Alcha para Judas lá no Hades. E eu vejo, irmãos, Judas ali, o próprio Alcha, mostrando para todos os que estão lá no Hades que Alcha tem poder sobre a vida e a morte, que a Alcha foi dado o poder de abrir e fechar a porta do Hades. De lá ele bota quem quer e tira quem quer. Ele foi para lá, irmãos, com certeza não foi passear, não foi se exibir, foi cumprir uma missão de uma ovelha dele que estava lá. Judas era essa ovelha. E ele não pôde olhar no olho de Alcha como Pedro olhou, quando o negou pela terceira vez. Então Pedro olhou para o olhar de Alcha e sentiu o favor imerecido e arrependeu-se amargamente. E foi fazer uso desse favor imerecido, não como Judas. Judas foi fazer uso daquilo que ele acreditava que tinha que ser feito, vida por vida. Então ele foi tirar a própria vida, mas nem isso ele conseguiu, que Ial não deixou. Ele escorregou, irmãos, no penhasco e se arrebentou todo, porque quem se enforca não tem como se arrebentar pelo meio. Até nisso Ial não deixou ele cometer.
E lá, dentro do Hades, quando ele olhou para o olhar maravilhoso de Yahshua, ele entendeu o que Pedro havia entendido. Então, ele pôde naquele lugar abraçar Yahshua. E Yahshua então disse para ele: vou te colocar agora aqui no paraíso, que olha só, há um abismo entre nós, mas eu tenho o poder de te transferir daqui para lá. E é o que eu vou fazer. Eu vou te transferir. Isso é maná escondido, irmãos. Não tenta buscar coisas profundas do que está oculta, não está revelada dentro da própria Escritura, que você não vai achar, porque isso é maná escondido. Eu vou te colocar, meu amigo, lá no paraíso. E você vai ficar lá. Eu vou te dar vestes brancas, porque eu sou o linho, posso dar veste. Você vai ficar lá. E agora eu tenho que voltar, tenho que subir e tenho que ressurgir, ressuscitar, porque eu ainda tenho algumas coisas, algumas informações, algumas direções, algumas diretrizes para dar aos meus discípulos que lá estão. E ali, irmãos, todo o inferno viu que Yahshua é quem ele é e que ele tem a chave da vida e da morte. Ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que Yahweh nos abençoe, que ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.